Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula remota de filosofia que traz como tema central a filosofia oriental. Antes de iniciar a nossa videoaula de hoje, gostaria de mandar um salve especial para os alunos da Unidade Integrada Josefa Agostinho Pereira. Alunos estes na qual eu tenho um enorme apreço. Deixo aqui o meu respeito e as minhas considerações a cada um de vocês. Em nossa videoaula de hoje, nós estudaremos um pouco mais sobre a filosofia ou sabedoria oriental. A filosofia ou sabedoria oriental, ela recebe esse nome pelo fato de ter crescido e se desenvolvido no Antigo Oriente, região esta que hoje abrange os atuais territórios do Irã, Iraque, Síria, Turquia, Kuwait e assim por diante. Acredita-se que no Oriente Médio, ali na região ali do Iraque, da Palestina, teria se desenvolvido a chamada filosofia ou, como muitos assim chamam, sabedoria oriental. É importante enfatizar algumas das principais características da filosofia oriental. Entre estas características, nós podemos entender que ela remonta a tempos milenares. Isto se explica porque as tradições, as culturas, as lendas da filosofia ou sabedoria oriental já haviam sido praticadas por antigas civilizações que teriam vivido há milhares de anos. Como, por exemplo, se acredita que a civilização egípcia possivelmente já praticava atos que hoje podemos entender e compreender como sabedoria oriental. Muitos preferem usar o termo filosofia oriental. Para esses que assim pensam, acredita-se que a filosofia remonta a uma tradição milenar que teria se desenvolvido no Oriente Médio e que, por sua vez, está ligada aos costumes, às lendas e às tradições que eram praticadas pelas antigas civilizações que teriam vivido há milhares de anos. Convém-se enfatizar que a filosofia ou sabedoria oriental, ela é muito pouco estudada por aqui em razão da predominância da filosofia ocidental. Em razão da racionalização do conhecimento, em razão da grande predominância da racionalização do conhecimento da filosofia ocidental, a filosofia oriental se torna muito pouco estudada por aqui. No entanto, com a chegada de povos vindos de outras religiões que acreditam ser a filosofia de origem oriental, aos poucos ela vem sendo estudada no âmbito do conhecimento filosófico. Como, por exemplo, com a chegada dos islamistas, dos budistas, tem se discutido um pouco mais essa questão da filosofia oriental. É importante ressaltar que a filosofia oriental, ela está relacionada com a nossa prática do nosso cotidiano. Ela é muito parecida, ela se assimila muito com a ética, uma vez que a sabedoria ou filosofia oriental, ela procura preparar um homem melhor para viver em sociedade, para seguir suas normas, seus preceitos e seus costumes. A sabedoria oriental, ela está relacionada com a prática do cotidiano, no sentido de
preparar o homem para viver melhor em sociedade por meio de ensinamentos, de instruções, de atividades diversificadas que valorizem a moral, a conduta do ser humano. Em palavras mais simples, eu estou dizendo que essa sabedoria oriental, ela tem como objetivo preparar o homem para viver melhor em sociedade, ensinando seus costumes, suas tradições e algumas lendas que possam contribuir para a formação do homem. Convém-se enfatizar que a filosofia ou sabedoria oriental, ela está relacionada com a ligação do homem com a natureza e a espiritualidade. Isto se explica porque, desde os tempos mais antigos, se acreditava que os deuses exerciam uma grande influência sobre a vida humana. Nas antigas civilizações, por exemplo, se acreditava que a fertilidade dos solos, a multiplicação dos rebanhos, as estações do ano, as abundâncias dos rios estariam ligadas às divindades. A filosofia oriental, ela ensina que, desde os tempos mais antigos, a filosofia já estava presente na vida humana. A filosofia oriental é muito diferente da filosofia ocidental. A filosofia ocidental ela é caracterizada pela racionalização do conhecimento. A filosofia ocidental, que teria surgido na Grécia, ela é caracterizada pela busca do conhecimento baseado na lógica, na racionalidade. A filosofia ocidental não admite fábulas, contradições, histórias que não sejam investigadas e estudadas com rigor científico. A filosofia ocidental se fundamenta na lógica, na coerência e na racionalidade. A filosofia oriental ou sabedoria oriental, ela está relacionada com práticas do cotidiano. Ela está preocupada em formar um cidadão que esteja alinhado aos valores, às noções de ética, de moral, de princípio, para que se possa viver melhor em sociedade. Ela também estabelece uma forte ligação entre o homem, a natureza e a espiritualidade. Não devemos nos esquecer que, para algumas culturas atuais, eles acreditam que a filosofia tem uma origem oriental, como, por exemplo, os chineses, os indianos. Eles acreditam que a filosofia seria de origem oriental. Alguns países como Índia, China, Iraque, Irã, eles acreditam que a filosofia não teve origem na Grécia, não teve origem no Ocidente. Eles acreditam que a origem da filosofia se caracteriza como sendo uma filosofia oriental. Teria surgido desde as primeiras civilizações que teriam existido em nosso planeta. Pois bem, meus alunos, esta foi a nossa explicação sobre a filosofia ou sabedoria oriental. Na nossa próxima videoaula, nós estudaremos a filosofia ocidental, estudaremos as origens da filosofia grega. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.